Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile mais uma vez com vocês e hoje, claro, se inicia as inscrições do Enem. Bom, você que está, como se diz, ansioso, porque chegou o momento e muitos, tá? Muitos começam a estudar somente agora ou dão aquele sprint, né? Quando a gente fala assim, não, prova em novembro, inscrições em maio, eu vou estudar esses meses e vou me dar muito bem. A ideia é essa, mas a gente vai dar algumas dicas importantes para você. Não só para você estudar, mas durante todo esse período até o dia da prova, a gente vai ter aulas, inclusive amanhã, uma aula inaugural especial para vocês. Tudo gratuito, tá, galera? Tudo gratuito mesmo. Quem quiser ajudar, vai aqui no canal, seja membro e tal. Na verdade, a gente não tem nem coisa de membros, porque o objetivo mesmo é ajudar vocês, né? E se vocês quiserem ajudar o canal, vai lá nos vídeos e tal, dá aquele like maneiro. Poxa, pra gente já é fundamental, além de avisar os amigos. Por quê? Porque a gente começa um roteiro onde você vai ver o seguinte, uma diferença muito grande das outras aulas para a aula que a gente vai trabalhar. Primeiro porque a gente já trabalha com o Enem há muito tempo. Segundo que eu sou especialista em questões do Enem, tenho várias questões no banco, que eu não sei quando vai cair, muita gente fala para mim assim, né? Mas a gente sempre coloca o seguinte, o que é importante? Tá? É entender, claro, como é a prova. E eu coloquei aqui cinco elementos importantes para a gente entender um pouquinho o Enem. Você que vai fazer pela primeira vez, você que já fez ano passado e vai tentar novamente fazer essa prova, para isso a gente tem muita coisa importante para falar para vocês durante esse período todo, mas não somente isso, tá, galera? Não somente isso. A gente também vai dar muitas aulas, muitas correções de questões, muita coisa legal para você. Então, olha só. Bom, eu sempre gosto de fazer essa apresentação pelo seguinte, para mim fica muito mais fácil, mas as nossas aulas, muitas não serão assim, tá? Serão aulas mesmo, algumas eu tenho no quadro, outras a gente faz uma explicação utilizando imagens, utilizando uma série de coisas que eu acho que são importantes, ferramentas midiáticas importantes. Mas olha só, você sabe, muita gente fala sobre o Enem, que o Enem vai mudar, que o Enem é isso, que é BNCC. Galera, nada mudou no Enem agora. Tá? Continua para o Enem 2022, as mesmas habilidades, o mesmo contexto de habilidade que a gente trabalha. Inclusive, eu tenho vídeos aqui gravados sobre isso. Como eu tenho vídeos essa semana, eu vou colocar os vídeos de notas no Enem. Assim, quanto eu preciso, Roberto, quanto eu preciso realmente para conseguir aquela nota para passar para medicina, para engenharia? Qual é a nota que foi ano passado, ano retrasado? A gente já colocou aqui algumas notas, eu vou reafirmar num vídeo muito legal onde eu coloco como foram as notas do Enem nos anos anteriores, para que você tenha uma noção de como vai ser isso. Então aproveita para se inscrever, para avisar a galera, para continuar aqui no canal, que tem muita coisa legal. Primeiro momento, eu acho que o que chama muito a atenção, e eu falo para vocês, é o seguinte. Para o Enem, primeiro, eu tenho que saber o que cai. Roberto, eu vou ter que estudar muita coisa. Não, somente as habilidades. E nós vamos trabalhar aqui como nós trabalhamos todos os anos essas habilidades. Com aulas, explicando como é que é a questão, tudo isso. Esse é o primeiro fator. Segundo, a redação segue sempre o mesmo padrão. Muita gente fala assim, esse ano é um ano de eleição, então esse ano vai ser política. Não. Esse ano eu posso falar sobre a questão relacionada ao problema da saúde pública. Não. Os problemas relacionados à questão governamental, e aí de Estado, né, que não importa qual seja o governo, ela não cai. Só você olhar as provas anteriores. Você vai ver que não tem nada disso. Então, saiam dessa trajetória de crítica, saiam dessa trajetória. De crítica, eu estou falando política, é claro, né, galera? A gente está falando de questões políticas. Esse é um outro ponto. Lembrando que a redação como eu posso falar, um dos elementos fundamentais de acordo com os pesos de cada universidade. A universidade tem os seus pesos, a gente depois vai falar um pouquinho sobre isso. E aí você, na hora que o SISU faz esse cálculo todo, a gente está falando sobre o SISU também, inclusive mais tarde eu vou colocar um vídeo de vagas de medicina. O SISU fala sobre isso tudo, né? Quando a gente coloca os vídeos sobre o SISU. O mais importante é você entender o seguinte,
A redação, ela sempre vai ter um potencial muito forte para minha nota. Por quê? Porque a redação, dentre as notas, é a única que realmente vale 1.000. Matemática já chegou a 1.000, mas muitas vezes não chega. Só chegou em um dos concursos a 1.000. Os demais foram todos abaixo. E se a gente pegar as outras áreas de conhecimento, nem se fala. Elas baseiam sempre no 850. Então, galera, a redação é um elemento crucial. Lembrando, quando a gente monta uma questão para o Enem, ela é literalmente uma interpretação de determinados pontos. Isso eu sei que é no cotidiano de algumas questões que eu posso falar nas partes principalmente de exatas e natureza, né, na matemática da natureza, você tem elementos conceituais, como tem na geografia, como tem na história, na filosofia, mas a interpretação é um elemento crucial. E isso pesa muito, sabe aonde? Na linguagem. Inclusive, eu já vi muitos professores fortíssimos errando questões de linguagem, o que não é nada de anormal, tá, galera? A gente erra, todo professor erra. Por quê? Porque é uma questão de interpretação. Então você pode pensar de uma certa forma, interpretar de uma certa forma. Mas é sempre bom agora apurar o seu grau de interpretação. Como é que ele está? Esse é um aspecto importante. Uma outra coisa que chama muito a atenção de vocês, e eu vejo muito isso acontecendo, é o cuidado com o tempo de prova. Amanhã a gente vai soltar um vídeo fazendo uma comparação entre o Enem digital e o Enem impresso. Vocês vão ver qual é a diferença máxima dele, porque a gente sabe como é. Apesar de utilizar a mesma prova, e na verdade não deveria ser, tá? Isso acontece se fosse provas diferentes, com a mesma questão de habilidades, e aí muita gente me critica nessa questão, porque, por exemplo, a questão de digital, ela tem um perfil diferente, ela foi montada de um perfil diferente. Ela pode ser mais fácil, mais difícil, mas no momento em que você coloca tudo na régua do TRI, elas se equivalem. Essa é a questão. E muita gente não consegue entender isso. Às vezes eu explico, tem muitos haters que vêm aqui, porque isso, porque aquilo, e não conhece a metodologia que é utilizada lá no INEP. Quem conhece sabe como é. Bom, mas preste atenção no tempo de prova. Por quê? O tempo de prova é fundamental. Eu sempre digo, e essa é a minha quinta questão, que eu acho que é fundamental. Nem todas são fundamentais, eu já falei fundamental. Todas são fundamentais. Essa, para mim, é a mais importante de todas. A redação é importante? É pra caramba. Saber as habilidades é importante pra caramba. Interpretação? Muito. Cuidado com o tempo de prova? Excelente. Mas começar pelas questões fáceis, e muita gente me pergunta, já vi até aqui muita gente me perguntando, Roberto, questões fáceis, como é que é isso? Como é que eu sei que uma questão é fácil? No momento em que você lê essa questão e entende que essa questão, por exemplo, é uma questão que você conseguiu responder tranquilamente. Olhei e falei assim, pô, essa questão eu consegui responder fácil. Né? Quando é aquela questão que você tem que continuar pensando, e eu falei, caramba, eu nunca ouvi falar, mas caramba, essa questão ela pode ser uma média. E aquela questão que você olha e fala assim, caraca, essa tá impossível. Essa é uma questão difícil. Quando você faz essa comparação, você entende que por mais que eu leia a prova de linguagem humanas no primeiro dia, de 90 questões, e ache 30 questões fáceis, eu tenho até mais, tá? Mas eu acho 30 questões fáceis, vamos colocar que seja 15 em cada prova, eu respiro fundo e falo assim, essas 15 eu acertei. Vamos agora para as questões médias, para eu acertar as questões médias, porque é difícil, eu posso errar. Nessa régua do TRI que a gente sempre utiliza, eu posso errar. E a gente pode até demonstrar aqui para vocês. A questão é que você vai ver que, quando eu explicar isso para vocês, muita gente vai falar assim para mim, caramba, eu não consegui entender nada. Eu também. Eu tive que ir a 4, 5 palestras no INEP para conseguir entender isso. E é muito difícil mesmo, muito difícil. Porque a gente calibra a questão para entrar na prova, e quando ela entra na prova, você fala assim, caraca, ela entrou na prova, eu botei ela média, mas ela entrou fácil. Por quê? Houveram algumas alterações? Sim. Mas ela, naquele contexto, se tornou uma questão fácil. Então é isso que eu falo para vocês. Às vezes, você tem que olhar e falar assim, poxa, não, essa é fácil. Fazer a prova toda primeiro com questões fáceis. Aquela que eu li e não sei nada, já passou, já foi para outra. Li, isso aqui eu pensei, é isso aqui, marcou, foi embora. Você tem que seguir o caminho.
a gente tem muito costume de seguir o 1, o 2, o 3, o 4. E às vezes quando você fica no 2 durante 10 minutos, 8 minutos, você perdeu o tempo da outra questão. Perdeu tempo na redação. E aí o contexto é gigantesco. Mas isso a gente vai falar mais para frente também. Na verdade, tem muita coisa que nós temos que falar daqui para frente. Coisas que vão ajudar vocês com todo o nosso processo, com toda a nossa experiência em termos de prova do Enem, em termos de questões do Enem, de preparação para você no Enem. Principalmente com aulas bem específicas mesmo. Como eu falei, amanhã tem uma aula muito legal para vocês, onde vocês vão entender um pouquinho. Eu vou colocar uma reportagem, inclusive que saiu no mundo todo, sobre questões ambientais, como é típico de questão de uma prova. Às vezes você estuda determinados pontos e você vai ver que aquilo dali não cai. E aí você pensa assim, caramba, eu estudei pra caramba e o que eu não estudei caiu. Pronto, a gente vai tentar resolver esse problema. E isso acompanhando o canal, dando aquela moral pra gente e desde já agradecendo todo mundo. Lembrando que daqui a pouco tem mais um vídeo, mas com vagas para medicina. Por quê? Porque aqui a gente trabalha com você da preparação do Enem até você conseguir realmente a sua vaga no vestibular. E eu falo sobre todos os vestibulares, falo sobre SISU, falo sobre tudo que é necessário para que você consiga a sua vaga na universidade. Galera, um grande abraço, até o nosso próximo vídeo com muita coisa legal. Beleza? Galera, preparação para o Enem agora.